Boa noite, parabéns pelo resultado. Eu queria saber se você está contente com a produção do Corinthians, se um time pragmático, digamos assim, te satisfaz a essa altura da temporada. Pragmático não é o termo, não é o que eu vi e não é o que eu considero. O que eu vi foi um jogo muito difícil, uma equipe campeã sul-americana que tem uma naturalidade para jogar muito grande, com um grau de competitividade muito alto, leal. E uma adaptação ainda que a gente tem que ter para critérios de arbitragem que muito contato físico não dá. Né? E nós ficarmos concentrados para as situações que elas acontecerem. De suposta falta, seguir, era uma das orientações que nós passamos. E no último terço do campo, aí sim aquela combinação melhor, o 2, 3 tempos para fazer a melhor escolha. A finalização mais precisa, o domínio mais preciso, esse faltou. E não dando ao adversário, num jogo muito difícil e duro, oportunidades. Eu acho que no primeiro tempo ele não finalizou nenhuma. No segundo de bola parada, assim, porque também tem méritos nessas bolas paradas. Queria fazer uma pergunta para o Guilherme, parabéns pela vitória, Tite. Eu sei que é um jogo difícil de Libertadores, né? Guilherme, a gente nota que às vezes o Corinthians não faz a jogada que a gente espera, ou seja, escolhe a melhor jogada. E errou muitos passes, inclusive você, né? E de repente você fez o gol. Você estava com muita pressa de acertar, é claro que você está se adaptando ao time, e na hora que você fez o gol, não vou dizer que foi o gol de uma final, né? Mas a maneira como você vibrou, ou seja, tirou, peso não sei se seria a palavra exata, mas vamos colocar. E ficou mais tranquilo no jogo, e você também concorda que você errou passes demais? Eu acho que é do jogo, todos erraram passe, as duas equipes. Eu acho que é um jogo que tem muita marcação, e posso continuar errando, como também posso acertar, porque eu não me escondo do jogo, e tanto é que fui coroado com gol. A comemoração, ela é de acordo com a força que é a partida, né? Um jogo difícil, de guerra, em que em várias partes, em vários momentos, mais a luta, a garra, do que até a qualidade. Mas, enfim, eu acho que errar e acertar faz parte. O importante é que o mesmo cara que você fala que errou, teve peito, personalidade para marcar o gol e ajudar a equipe a vencer. Tite, queria saber se, na sua visão, a válvula de escape do Corinthians, quando o jogo mais se apertou no segundo tempo, foi o lado direito, e se o Fagner teve um papel decisivo nesse ponto. Linkando essa pergunta que tu fez, era um lado que fluía bastante, sim, e as perguntas que foram feitas anteriores, uma equipe em formação, é impossível tu ter coordenação de movimentos, os últimos movimentos, jogar de forma natural. Eles estão jogando junto 2, 3 jogos. Seria um time que vinha da lua, se ele conseguir acertar, principalmente os meias mais avançados, onde a equipe adversária mais concentra a marcação. Eu só não quero e quero fomentar isso. O erro primeiro constatado por vocês existe, e ele é do jogo, de uma marcação e de uma combinação de criação num local mais difícil do campo. Eu só quero uma coisa, que eles continuem tentando, porque nós só iríamos vencer, e eu coloquei, com triangulações, passes e infiltrações. Aconteceu nessas trocas de passes, nessa bola que o Rodriguinho poderia finalizar, aí ele ameaçou e dominou, levou um pouquinho, o adversário bloqueou, levou um pouco mais, cavou, Guilherme do outro lado fez a finalização. Esse errar que eles estão fazendo que eu quero fomentar. Errem no último terço, errem, mas tentem, porque ali vai dar a jogada mais criativa, ali vai dar a definição dos lances. E o lado direito, sim, é o lado que tenha combinado um pouco mais. Até porque Guilherme do lado esquerdo, Luca, pouco tempo da equipe, e Arana ou o Wendel não tem a mesma entrosamento que o lado direito. O lado direito, tanto o Rodrigo ou o Elias que jogar ali com o Fagner, eles trabalham, a triangulação do setor fica mais fácil.
Tite, na comemoração, o Guilherme correu, apontou para a cabeça, abraçou, e depois ele contou para a gente que foi muito cobrado para acertar uma cabeçada. Falou, inclusive, que está para cobrar um churrasco aí. Queria saber a sua parte dessa história. Eu procuro a responsabilidade e a adrenalina de ser técnico do Clube Grande, ele é muito forte. Uma responsabilidade muito grande. Mas eu tenho que equilibrar com um pouquinho de alegria também, senão a gente não... Senão é difícil trabalhar, né? Quando deu no outro jogo, o Giovanni Augusto alçou, ele foi cabecear e errou o cabeceio. Eu peguei ele no treinamento e disse, vem cá, vamos, cabeceia, pô. Ele assim para mim, aí eu digo assim, vai treinar cabeceio, que daqui a pouco quando tu fizer, tu vai ficar... Eu vou ficar gratificado e tu mais ainda. E eu não vi na hora que foi, eu só vi que na hora que ele veio bater com a testa, porque teve a conclusão, jogado do lado do posto, infiltrando e fazendo gol de cabeça. Tite, qual a importância de abrir 2 pontos para o Cerro Porteño, o próximo adversário fora de casa na Libertadores, e emendando já mais uma, você vai dar uma poupada, entre aspas, nos principais jogadores aí domingo contra o Santos? O time de Santa Fé é muito difícil, a consistência muito grande, é uma equipe madura, a bola não queima do pé, e quando ela não joga, ela faz aquilo que o Guilherme falou, ela compete, não deixa o outro jogar, faz pressão alta para induzir ao erro. Das duas equipes, às vezes, toma a bola, eu vou te agredir para te errar. É um grupo muito difícil pelos resultados. Jogar lá no deserto é muito difícil, gente. Vocês, quem trabalhou lá sabe. Eu joguei lá, eu sei. É muito difícil. É um grupo que ficaram 3 concorrentes à vaga, muito forte. E nós vamos construindo. A gente tem que pensar para domingo. Mais adiante, há uma possibilidade, sim, de não, alguns jogadores que vêm numa... Eu vou ver minutos jogados, eu vou ver revisão médica, para ter uma equipe forte também, intensa, para o jogo de domingo. Guilherme, eu queria saber de você, até aproveitando que o Tite está ao seu lado, sobre as diferenças que você tem taticamente no funcionamento do time, do que você tem hoje no Corinthians do que você tinha no Atlético Mineiro, né? Porque no Atlético Mineiro a gente via você que era mais um atacante, hoje você participa mais da construção do jogo. Está aí a diferença do que era o Guilherme do Atlético do que é o Guilherme do Corinthians? Em parte sim, no Atlético eu participava pouco desse início de jogada, né? Eu ficava mais na frente, como meia, claro, mas numa linha entre os volantes e os zagueiros da equipe adversária. Mas eu me sinto muito tranquilo para fazer o que eu estou fazendo agora. Claro que há uma adaptação, principalmente com os companheiros novos. E mesmo assim eu tendo que iniciar ali uma jogada junto com o Rodrigo, com o Bruno Henrique, ou com qualquer que seja o outro companheiro, eu tenho tido oportunidades de gol. Se não me falha aqui a memória, seria o 4º jogo seguido que eu poderia ter feito 4 gols. Mas eu não estou no meu ideal, lógico, nem físico e nem técnico. E a gente vai evoluindo. O importante é trabalhar seriamente. Eu sei onde eu posso chegar, sei onde o nosso trabalho, guiado pelo Tite, pela comissão, pode me levar. Sou um cara inteligente, que ouço, né, o que me passam, as orientações. E jogo após jogo eu vou evoluindo, sem dúvidas, para chegar num patamar indiscutível. Você fez uma pergunta tática inteligente nessa abordagem. Ele trabalha de boxe a boxe e olha como é um atleta. Ele constatou uma coisa que eu não tinha verificado, que nos 4 jogos ele teve oportunidade de gol. Quer dizer, ela não exime, ela diferencia um pouquinho, vai ter um tempo de adaptação, mas ele também participa mais do jogo. Hoje, no primeiro tempo, ele fez 2 desarmes dentro da nossa área, que normalmente não vi, e que numa delas eu aplaudi porque ele girou, deu a possibilidade do Rodriguinho estar mais à frente, balançou o Bruno e ele fez, por trás, ele fez um desarme dentro da nossa área. Então dá para dividir. Por quê? Porque se tu fizer um primeiro passe bom, e tu fura uma linha de marcação do adversário,
num primeiro passe, tu constrói melhor também, sem tirar essas possibilidades que elas acontecem de gol. Só como a pergunta foi tática, ela tem uma engrenagem toda legal aí para discutir. O Tite, por favor. Nesse processo de adaptação do Guilherme, ele estava muito mais acostumado a jogar numa área do campo onde se pode errar mais, onde o passe normalmente é aquele que ou deixa o atacante na cara do gol ou acaba sendo um passe errado, faz parte. Agora, atacando mais de trás, como você tem feito com ele, talvez isso seja a melhor adaptação, de saber o momento de dar esse passe e, de repente, dar o passe ao qual ele não estava tão acostumado, e por isso foi citado erros de passe aqui. O erro de passe foi no último terço. E aí eu falava para eles, porque teve uma sequência e nós tentávamos cavar. Era um time muito alto e essa cavadinha, ela não ia dar pela bola espirrada, e porque a equipe era de uma estatura muito alta e fazia coberturas boas. A bola era de chão e alternando o ritmo, acelera, para, acelera, dá no pivô, segura, dá 2 tempos, volta, infiltra de novo, porque em mexer e ter essa agilidade, a gente poderia levar vantagem em relação ao adversário. O Guilherme, o Danilo, o Rodriguinho, o Elias, o Giovanni Augusto, eles têm uma facilidade, não todos, eles são ambidestros. Se a bola abrir linha de passe para o pé esquerdo, eles vão estar. Se a bola abrir passe para o pé direito, eles levam uma grande vantagem. Independente de ser numa primeira transição, onde algumas vezes ele foi, ou na zona mais importante, porque uma bola, daqui a pouco, esses jogadores que eu citei, eles vão deixar alguém batido.